Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português. Olha aí, o cabeçalho da escola, o nome da professora, né? Vamos aqui colocar o nome da escola no cabeçalho, a data de hoje, 14/7/2021, quarta-feira, tá? Vamos retomar modos e tempos verbais primeiro. Olha lá. A atividade é: elabore no seu caderno uma frase com cada modo e tempo verbal da tabela abaixo. Vamos à tabela, modos e tempos verbais. Eu posso ter 3 modos, né? Nós já vimos isso. O modo indicativo, que é a atitude da pessoa que fala, é de certeza diante de um fato. Então, eu posso ter nos tempos, modo indicativo no tempo presente, pretérito e futuro. Olha aí, o pretérito é o passado. Vamos aos exemplos. O rosto da Roberta é muito lindo. Gosto de ler livros que falam de crianças. Está no tempo presente, o verbo. Agora no pretérito passado, modo indicativo, tempo pretérito passado. Meu avô montava cavalo. Ou seja, já foi, já passou essa ação. Minha prima sempre morou na cidade. Quando a mamãe chegou de viagem, eu já lera todo o livro, ou seja, já passou, já leu. Agora um tempo futuro, modo indicativo, expressa lá, ó, a atitude da pessoa que fala com certeza diante de um fato, no futuro. Afirmo que eu me lembrarei de tudo o que passou. Quer dizer, é uma coisa que ainda vai acontecer. Nós temos também o modo subjuntivo. Olha aí, modo subjuntivo. A atitude da pessoa que fala é de dúvida diante de um fato. Ela não tem certeza se isso vai acontecer ou não. Esse modo subjuntivo, o verbo também pode estar no tempo presente, pretérito passado ou futuro. Olha os exemplos no presente. Espero que um dia ainda escreva a história de minha irmã. No pretérito, no passado, modo subjuntivo. Se eu soubesse que a história era tão linda, teria escrito um diário, certo? Se soubesse, a atitude da pessoa que fala é uma dúvida. E no futuro, olha aqui, modo subjuntivo, exemplo, quando eu crescer, escreverei sobre as plantas, tá? Quer dizer, expressa ainda uma incerteza, uma dúvida. E por último, temos o modo imperativo. Olha aí, o modo imperativo, a pessoa que fala dá uma ordem, tá? Oferece um conselho ou faz um pedido. Tá certo? Vamos ver aqui no tempo presente. Para com essa brincadeira, Júlia. Por gentileza, cuida do seu dever. A pessoa pode dar uma ordem ou um conselho. Nós já estudamos, não é isso, crianças? Todos esses modos e esses tempos verbais também. Só estou retomando aqui, certo? Agora, pessoal, nós vamos para outra atividade. Nós vamos para a atividade do livro, certo? Cujo título é Pessoas, Fatos e Assuntos, das páginas 140 e 141. E nós vamos fazer as atividades da página 140, 1 até o 4. Combinado? Vamos lá? Agora, na página 140 do livro, vamos lá, olha aí. Pessoas, fatos e assuntos. É esse o nosso tema de hoje. Vamos lá então, gente? Olha aí para vocês verem. Pessoas, fatos e assuntos, aqui, olha que lindo, está bem ilustrada aqui a nossa página, olha lá. Aqui tem um assunto, olha lá, um fato, né? Entrevista, pessoal entrevistando o jogador. Aqui, olha, um programa de talk show. Olha aqui a pessoa filmando. Olha aqui né? Aqui nós vamos falar de pessoas, fatos e assuntos. Olha aqui para você ver. Que legal, está bem ilustrada essa página, não é isso? A página 140. Olha aí para vocês verem. Então, como atividade, o autor propõe: você já assistiu alguma entrevista de televisão? Quem era o entrevistado?
Vocês vão falar. Olha aqui um exemplo de uma entrevista de TV. Tá vendo? E aí, você já leu revistas em jornais ou revistas sobre pessoas que você admira, como um atleta ou um grupo musical? Olha aqui o pessoal entrevistando o jogador, tá vendo? Porque sempre na revista ou então lá no jornal vem sempre entrevistas de pessoas famosas, de grupos musicais. Então você vai me responder se por algum acaso você já leu entrevistas, né? De pessoas que você admira, ou até se não for um atleta, um grupo musical, tá certo? Depois, no número 3, fala assim: na sua opinião, essas imagens têm relação com entrevista? Por quê? Vamos retomar aqui. Olha aqui, as pessoas estão sendo entrevistadas, não estão? Por que elas estão sendo entrevistadas aqui no programa de TV e aqui o jogador no campo de futebol? Não é isso? Vocês vão ver aí. Então, por que as pessoas estão sendo entrevistadas? Essas imagens têm relação com uma entrevista, esse gênero textual, certo? Depois, número 4, quem você gostaria de entrevistar? Artistas, músicos, jogadores de futebol, bombeiros, veterinários. Então, você faça uma lista com as 5 pessoas para quem você adoraria fazer perguntas, com quem vocês gostariam de fazer uma entrevista, certo? Agora, na página 141, nós temos uma entrevista com o Ziraldo. Olha aí, o Ziraldo é um grande autor de livros. Todo mundo leu, não leram? Vocês já viram o filme ou leram o livro do Menino Maluquinho? Foi escrito pelo Ziraldo. Ele também é um grande cartunista, olha lá. Em entrevista Crescer, o Ziraldo, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil. Olha, ele gosta de escrever livros para as crianças, não é isso? Literatura infantil. E uma passagem emocionante que passou com o Menino Maluquinho, olha aí, tá? Porque ele que é o autor do livro, né? E foi ele que escreveu a obra, e depois foi feito até um filme do Menino Maluquinho. Então, olha aqui sobre o Ziraldo: esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade e senso de humor, Ziraldo conversou com a Crescer, certo? Sobre a história na literatura e sobre o momento profissional que está vivendo. Olha lá a entrevista do Ziraldo. A Crescer perguntou para ele, a entrevistadora lá, ou entrevistador, né? Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? E o Ziraldo respondeu: esse aqui, ó, é o gênero textual entrevista, viu? Vamos prestar atenção. O Ziraldo disse: desde pequeno sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Ele se apaixonou pelo gênero textual, olha aí, história em quadrinhos, né? Isso fez com que o meu desenho passasse a ser narrativo, ou seja, ele começou a escrever histórias, revelando-se em quadrinhos, charges, que é um outro gênero textual, e cartoons, certo? Outro gênero textual. Essas linguagens sempre me encantam, tá certo? Olha aí a entrevista do Ziraldo. Olha aqui uma pessoa dando uma entrevista. Aqui vocês podem escrever, ó, as pessoas que vocês gostariam de entrevistar. Podem fazer a lista, conforme está na página 40, no número 4, tá certo? Nessa unidade, nós vamos estudar mais coisas, gente. Nós vamos ler algumas entrevistas, descobrir a importância desse gênero textual entrevista, para conhecer mais sobre as pessoas, fatos e assuntos,
planejar e realizar uma entrevista. Olha que bacana! Então vai ser muito interessante nossas aulas de língua portuguesa. Não podemos perder, não é isso, gente? Qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês queiram saber, eu vou estar à disposição. Depois vamos explorar mais esses gêneros textuais nas nossas aulas online. E aguardo as respostas das atividades. Combinado, crianças? Grande beijo!